De volta com o nosso Você Bonita, a gente já abre o programa com um assunto importantíssimo. Antes de dormir, você tem necessidade de pingar ali umas gotinhas para respirar melhor durante o dia, durante a noite? Agora no inverno piora. Pois é, hoje o nosso assunto é obstrução nasal recorrente. Convidamos ela, doutora Roberta Pila, que é otorrinolaringologista. Bem-vinda mais uma vez. Prazer sempre te receber. E, de fato, é algo muito mais comum do que a gente imagina, né, doutor? Muito. Porque, no final das contas, e eu quero até que você explique a respeito desses medicamentos, eles acabam sendo satisfatórios, não é verdade? Como várias coisas boas que são ruins, né? O açúcar, verdade. Algumas outras coisas que inicialmente são boas e que podem trazer prejuízo. Sem dúvida. Então, essas gotinhas são medicações que, no início, elas fazem um efeito de vasoconstrição no nariz, ou seja, ela murcha as nossas estruturas nasais, que estavam grandes e ficam pequenininhas. E a passagem de ar, então, ela fica mais fácil, mais fluida. Pensa num rio que tem umas pedras, a gente tira as pedras, o fluxo fica mais fácil. E é isso que elas fazem. Só que elas fazem, geralmente, no momento em que a gente tem alguma coisa causando essa obstrução. Alguma coisa fez edema, fez inchaço, que a gente sente a necessidade de uso dessa gota. Então, geralmente, é uma crise alérgica, é um resfriado. São coisas que, às vezes, podem trazer algum tipo de processo que faça uma inflamação e que faça essa mucosa nasal ficar edemaciada e aí obstruída. E aí a gente usa as gotinhas que minimizam e melhoram. Isso pontualmente, então, não tem problema, ela tem a sua indicação. Ela tem. A gente eventualmente pode indicar a gota para um paciente num quadro assim, eu estou resfriado, eu não consigo dormir hoje ou amanhã, eu vou usar e ponto. Perfeito. São momentos específicos. Eu vou para uma reunião, eu estou muito resfriado, eu tenho uma reunião, eu tenho uma entrevista, eu não estou conseguindo falar, estou com aquela voz obstruída. Dá para usar a gota? Até dá, mas a gente tem medidas específicas. As pessoas hoje, às vezes, usam de forma inadequada jato dentro do nariz. Muito, né? Então, uma dosagem errada e junto que começam exatamente a se acostumar. Eu tô gripado, coloquei, fiquei ótimo. E começa a usar com frequência. E essa frequência, quando a gente fala que passam 5 dias, a gente já pode criar um vício dessa mucosa. A mucosa tem um tipo que ela fica mais resistente, a gente tem uma questão bioquímica mesmo de receptores, que os receptores ficam saturados, a gente faz uma alteração da sensibilidade e aí a gente precisa usar cada vez mais. Então é o que as pessoas falam. Que coisa, os viciados usavam uma vez por dia de noite, começam a usar 2 vezes no dia, daqui a pouco estão usando 4, 6 e tentando usar até a cada 2 horas. Tem Porque gente o nariz fecha. Ele faz um efeito que a gente chama rebote. Ele minimiza, passa um tempinho e ele cresce de novo de forma intensa e pior. Que coisa! Então, por isso que a gente tem tanta resistência em relação ao uso e até a indicação bem esporádica dessa medicação. Para começar, porque pode, então, levar porque a esse gente quadro. pode estar trazendo um quadro de piora, né? É a mesma coisa que as coisas que são ruins. Então, se uma criança nunca comeu um doce, ela não sabe o que é bom e não vai pedir de novo. Entendi. Se ela começa a comer todo dia um brigadeiro, ela vai ter a necessidade de comer o brigadeiro todo dia, porque aquilo gera sensações prazerosas. E aquilo gera a sensação prazerosa no nariz, que é respirar bem, que é o que a gente busca, né? E antes até da gente falar dos tipos de obstrução, ainda falando dos medicamentos, que eu acho extremamente importante, que nesse nosso assunto eu acho que é o que mais prevalece até como mensagem, a longo prazo, além então desse efeito rebote, o que mais ele pode causar? A gente tem vários efeitos sistêmicos dessas medicações. Elas são medicações que a gente considera como vasoconstritoras. Então, por isso que ela faz o efeito de murchar a mucosa, porque ela faz com que o vaso lá dentro fique fininho e diminua a concentração de água. Nesse efeito de vasoconstrição, a gente pode ter vários efeitos no sistema geral do corpo. Então, ele pode diminuir a circulação para o coração, para o cérebro. E a gente, quando fala, por exemplo, em gestante, também é uma coisa que às vezes chega a gestante lá acostumada a usar a gotinha, ela diminui a circulação para o útero, para o feto. Então, ela é totalmente contraindicada em algumas faixas etárias. Criança não pode usar de jeito nenhum. É uma alteração que pode acontecer muito grave nas crianças, que dá parada cardíaca. Meu Deus, então a gente tem aquelas coisas das mães ou dos pais que deixam o frasquinho do remédio na cabeceira, e a gente tem vários casos de crianças que vão lá, olham aquilo, acham legal e podem tomar, ou vêm os pais aplicando e vão lá, aplicam,
sem querer aplicam uma alta dose e isso dá taxa até de mortalidade infantil. Olha, então assim, a gente tem que realmente cuidar muito porque é grave, é sério. A gente não usa em criança, tem que ter cuidado em gestantes, não usa com algumas medicações, então paciente hipertenso, cardiopata, que tem alterações, também tem uma contraindicação de uso. Então, por isso que apesar de ser uma medicação de fácil acesso em farmácia... Pois é, porque não precisa de receita, né? Ela é receita de balcão, ela é remédio de balcão, não é de farmácia de receita controlada. Então, ela é muito fácil da gente chegar na farmácia e comprar, só que é uma luta que a gente tem como entidade médica, de tentar tirar essas medicações dessa facilidade e acessibilidade para os pacientes, porque isso realmente é uma medicação que traz muitas complicações. Já já a gente comenta como então desmamar esse paciente, né? Claro que é possível, então que pode ser feito. Mas, doutora, quando a gente vai fazer uma investigação, então quando a pessoa chega ali com uma queixa que algo está recorrente, então não é um resfriado pontual, uma sinusite, algo assim, o que mais a gente pode encontrar que pode ser uma obstrução nasal? Bom, a gente sempre, na consulta, quando o paciente chega com uma queixa de obstrução, a gente tem que fazer um exame físico. E o exame físico inclui olhar dentro da cavidade nasal. Então a gente começa olhando por fora, com os espéculos, principalmente o otorrino, que acaba tendo essa capacidade de olhar por dentro do nariz. E aí tem coisas que trazem então essa obstrução. Um corneto aumentado, que pode ser por várias causas, rinite, enfim. Pode ter um desvio de septo, pode ter uma alteração anatômica de alguma outra estrutura do nariz, dos cornetos, corneto médio bolhoso, alteração anatômica de alguma parede nasal, enfim. Pode ter uma alteração que é um processo inflamatório crônico, como um pólipo nasal. Pode ter alteração de ventilação, que dá às vezes a sensação de congestão na face, dor de peso, sinusite de repetição. Então a gente tem que fazer uma avaliação que a gente geralmente pede com uma endoscopia nasal, que é um exame de um caninho que a gente coloca dentro do nariz com uma câmera e a gente consegue avaliar inicialmente uma anatomia. Da mesma forma que a gente avalia a anatomia, a estrutura do estômago e do esôfago quando a gente pede uma endoscopia digestiva, a gente faz a avaliação anatômica da cavidade nasal, da faringe, da laringe e de todas as nossas estruturas, mas com muito mais facilidade, porque ela é feita no consultório e a maioria das vezes a gente coloca um anestésico tópico que diminui o desconforto para o paciente. É mais aflitivo do que dor, ele é um desconforto, exatamente. Então, assim, ele arde um pouquinho, dá sintoma de espirro, mas ele é um exame bastante seguro e muito importante para a gente, otorrino, poder ver a adenoide, que também é uma coisa que nas crianças pode trazer bastante obstrução nasal. Então, a gente consegue fazer a avaliação anatômica geral da cavidade nasal. Mas toda vez que a gente fala dessa questão anatômica mesmo, bem individual, enfim, esses pacientes, eles têm uma predisposição a terem mais problemas, então eles vão ter mais alergias, eles vão ter mais rinite, mais, enfim, sinusite e outras questões, também por causa dessa questão anatômica? Algumas vezes. Ter, por exemplo, um desvio de septo não significa que você vá ter mais. Porque um monte de gente tem desvio e ele é relativamente assintomático. Certo. A quantidade do desvio varia em relação à posição, ao grau do desvio e todas as questões anatômicas secundárias. Mas esses pacientes que têm quadros de obstrução nasal, eles vão sentir sim mais obstrução em algumas coisas. Então, a gente tem uma medida física que o raio é inversamente proporcional ao fluxo e às resistências. Entendi. Então, se eu tenho uma estrutura que ela já tem um desvio de septo e junto já tem um corneto aumentado, eu tenho uma resistência de fluxo de nasal entrada mesmo maior. E essa obstrução nasal, na maioria das vezes, vai trazer algum tipo de desconforto. Então, é um paciente que vai ter ciclos noturnos de despertares, de microdespertares maior, eventualmente por uma obstrução nasal, vai ter um baixo rendimento, às vezes, na sua atividade física diária. Então, a gente está fazendo exercício, tu vai sentir que um lado não respira direito e a gente acaba tendo uma demanda respiratória ou a necessidade da abertura da boca para respiração oral, às vezes mais precoce. Então, tem algumas coisas que às vezes podem alterar. E a gente tem uma história que a gente diz que os pacientes que têm uma obstrução nasal já têm um aumento da frequência cardíaca regular, por uma alteração toda de alteração de gases. Então, a gente já tem uma questão de ventilação alterada que faz a gente ter alterações sistêmicas associadas. Então, por isso que o nariz funcionando direito, ele é fundamental
para a gente ter essa dinâmica toda metabólica, inclusive associada. Você deve cuidar de muitos atletas, né? Porque é necessário. O atleta quer aumentar a performance e muitas vezes precisa investigar essa questão. E se for um mínimo, ainda assim, isso já faz uma diferença. Tem. Né? Todo paciente de esportes de alta demanda e alta questão metabólica precisa avaliar muito a parte respiratória. Muito bom. Pela questão do sono e tudo, né? O assunto é interessante, né, gente? Você vê? Então, às vezes a gente acha que é uma questão só de desconforto e diminuir qualidade de vida, mas ele impacta em muitas outras coisas. Tem perguntinha já para a doutora, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Érica. Um beijo. Eu tenho pólipo nasal e de madrugada meu nariz simplesmente tranca. A única solução seria cirúrgica? Vamos falar de pólipo, doutor. Se você quiser, inclusive, mostrar aqui na nossa maquete onde podem estar. O pólipo nasal é uma coisa que pode ser diversa. A gente tem várias causas e tipos de pólipo. Então, depende um pouquinho do que é. Um pólipo único, um pólipo inflamatório das duas fossas nasais, é uma doença associada a um processo mais alérgico imunológico, a um processo fúngico. Aí a gente tem vários tipos. Quando a gente fala em pólipo, a gente tem uma estrutura que está fazendo uma obstrução na cavidade nasal. De maneira geral, os primeiros tratamentos, e dependendo da gravidade da polipose dentro dessa fossa nasal, ele é um tratamento clínico. É um tratamento medicamentoso. Quando a gente fala na piora noturna, é porque geralmente de noite, quando a gente deita, a distribuição do corpo, do sangue, das estruturas, a gente fica com o dedo inchado. É verdade. E a gente fica com o nariz inchado também. A gente tem uma certa distribuição de líquidos que às vezes a gente tem a alteração toda dessa dinâmica de retenção líquida e tudo. Então a gente tem muitas vezes uma das cavidades nasais, seja às vezes do lado direito, do lado esquerdo ou dos dois lados, ela aumenta. Os cornetos podem aumentar um pouquinho. Além da questão do ciclo nasal, que é isso, a gente deita para o lado de baixo, às vezes aumenta o de baixo, vira, aumenta o outro, e a gente faz essa coisa do ciclo nasal. E aí, quando tem o pólipo, juntou os 6 com meia dúzia. Aí tranca. Aí trancou tudo e aí a gente tem que realmente fazer. Ela tem que, na verdade, acompanhar com o otorrino e procurar a questão medicamentosa, com spray nasal. Aí depende da indicação, corticoide oral, corticoide tópico e algumas vezes, conforme for a indicação médica, o procedimento cirúrgico. É cirúrgico. Mas é simples, né, doutora? As cirurgias, essas cirurgias nasais, elas em relação à complexidade, claro, todo procedimento cirúrgico é um procedimento cirúrgico que embute riscos, mas a grande maioria deles, os benefícios, eles ultrapassam muito mais os riscos de um procedimento cirúrgico que hoje são muito seguros. Então, a anestesia geral, ela é um procedimento seguro. A cirurgia nasal, ela é feita e quando, claro, por profissionais adequados, né, competentes, ela é muito segura. Então, a gente tem, geralmente, uma indicação bem precisa e com bons resultados. Tá certo. Tem mais perguntinha? Até lá. Laura, obrigada, um beijo. Meu bebê de 2 aninhos ressona muito quando dorme. Percebo que ele tem muita dificuldade de respirar. O que pode ser? Então, essa faixa etária, geralmente começa a gente pensar até na adenoide, Carol. É, adenoide, né? A criança geralmente começa a pensar no aumento da adenoide, se não era uma coisa que é crônica desde meses, 1, 2 meses de vida, e começou agora com um aninho e pouquinho, a gente pode começar a pensar na adenoide. E aí, eventualmente, ela tem que fazer uma investigação e aí fazer ou com o pediatra ou ir no otorrino e fazer a investigação com raio-x de cavo ou com a nasofibrandoscopia para a gente ver se é isso. Mas essa faixa etária também pode ter uma rinite alérgica, uma rinite irritativa, vasomotora, outras coisas, rinite do lactente, da criança. E uma coisa que é muito importante é também sempre observar para ver se não tem um corpo estranho. Então, eventualmente, algumas crianças que colocam uma pedrinha, uma bolinha dentro do nariz, podem subitamente começar a fazer um barulho esquisito, um barulho de apito, ficar secretivo. E a gente pode pensar que essas crianças colocam alguma coisinha dentro do nariz. E é verdade. Doutor. Então, barulho no nariz, dependendo do que for o critério e o momento, é uma questão que tem que ser investigada. Então, vale a pena ir no médico, para o médico avaliar e poder indicar o que está acontecendo para dar esse diagnóstico e o tratamento necessário. Eu fui essa criança, doutora. Passa um filme, eu fui essa criança. Minha mãe deve estar assistindo, deve ter lembrado assim, como ninguém deste momento. Muitas pedrinhas, doutora. Carol, eu tive um filho que também foi esse menino de colocar uma pedra no nariz. Então eu sei como, eu sei os dois lados. Eu sei como ser médico, eu sei como ser mãe. Eu só não sei como ter sido paciente. Desesperador, gente. Eu tinha acho que 5 anos, mas enfim, é um caos. Complicado. E ainda bem que eu contei, né? Porque eu já tão pequenininho. É muito arriscado. Corpo estranho na via aérea, no nariz, é uma coisa muito arriscada. A gente tem casos de óbito até. Olha só. Então, em
sendo extremistas, assim. E eu me lembrei de uma questão, doutora, quando você fala de adenoide e a gente fala aí, enfim, sugestivo para algumas crianças, não tem uma associação que a criança, então, ela começa a ter um crescimento diferente, prejudicado porque ela não consegue dormir direito, aí não tem o GH, tem tudo isso também que acompanha o quadro? Tem duas coisas que estão associadas a essa alteração do adenoide na infância. Quando a gente tem uma adenoide grande, a gente consequentemente tem uma alteração respiratória, a criança começa a respirar pela boca e faz uma alteração crâniofacial toda diferente. A face cresce alongada, porque a gente tem hipoventilação dos seios da face. Olha. E a gente começa a ter hipotonia do lábio, porque a gente fica com a boca muito tempo aberta e faz aquele crescimento longitudinal com o palato que fica ogival, que fica comprido e alto. Então a gente tem uma alteração toda anatômica associada. E junto com isso, a gente, quando não respira direito pelo nariz, a gente acaba tendo também uma alteração da mesma forma metabólica que acontece nos adultos, acontece na criança também, incluindo a alteração do hormônio antidiurético, da questão do hormônio do crescimento, da questão do hormônio da saciedade e dos desejos de fome. Então a gente tem uma criança que, por uma alteração e uma respiração inadequada, começa a ter alterações metabólicas e começa a ter um desenvolvimento todo diferente. Não só anatômico, como metabólico também. Baixo desenvolvimento, a sonolência, pouco crescimento, enurese noturna. Então tem várias coisas que podem, com uma criança com uma adenoide muito grande, trazer complicações que a gente acaba vendo com muita frequência no consultório. E não tem aquela história de esperar crescer para esperar para melhorar. Quanto mais tempo uma criança que é crítica, que tem essas queixas já, esperar é pior. É pior. Porque em algumas alterações elas não são tão facilmente reversíveis. E é com cirurgia? A adenoide, a maioria das vezes, quando ela está muito grande e obstrutiva, ela é cirúrgica. Em alguns momentos, quando ela tem uma obstrução mediana associada a uma rinite ou alguma coisa, a gente consegue, às vezes, fazer algum tratamento clínico, medicamentoso, para tentar melhorar. Mas isso precisa ter um acompanhamento bem rigoroso com o seu otorrino para a gente poder ver esse acompanhamento dessa criança e intervir na hora adequada antes de ter essas repercussões que acabam tendo muito ruim. E devolver, né, qualidade de vida, saúde, né? Exatamente. Saúde. Doutora, a gente não comentou, mas você trouxe aqui, né, os amigos, que esses daqui são amigos, fazer a limpeza, esse aqui é o sorinho que é indicado. Eu acho que hoje em dia a gente tem os nossos queridinhos do coração, o otorrino não para de falar nisso, mas a gente, quando mora em alguns lugares, precisa ter o hábito de fazer a higiene nasal. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, a gente vai de noite, quando vai lavar a pele está suja. A gente passa o algodão, a pele está preta. Imagina o nariz, que é o nosso filtro, que está o tempo inteiro colocando coisa para dentro do nosso corpo. Verdade. O nariz também fica preto. Então, a gente tem um mecanismo, graças a Deus, próprio de limpeza nasal, que é a produção de muco, os nossos pelinhos. Só que quando a gente está em ambientes que são muito poluídos, muito seco, o nariz também sente toda essa questão. Então a gente entra com a indicação da lavagem nasal com frequência para tentar minimizar essas coisas e ajudar um pouquinho ao nosso nariz a funcionar melhor. Perfeito. Então a lavagem nasal, ela entra muito nessa fase, nesse período que a gente está. Tanto em tempo seco. Agora que a gente sente muito o ambiente seco, a lavagem nasal, ela é muito importante. Ou a questão só da umidificação. Então a gente tem mecanismos que a gente faz lavagem nasal, que a gente considera... Esse é de lavagem também? É lavagem. Esse aqui a gente chama de ducha nasal. Ele funciona... Eu não quero fazer meleca aqui. A gente vira, aperta um botãozinho aqui e ele vai sair o fluxo nasal no nariz. Ah, de um lado para sair... Exatamente. Isso aqui se chama ducha nasal. A gente tem métodos que tem alto fluxo com volume e pressão e métodos que não tem pressão. Então essas garrafinhas a gente tem mais pressão nela, então vai sair um jato mais forte. A seringa também a gente consegue ter um fluxo e uma pressão um pouco mais intenso. E esse aqui, uma outra que a gente chama de lota, que parece uma chaleirinha, elas têm volume, mas elas não têm tanta pressão. E aí elas são mais indicadas para aqueles pacientes que têm desconforto na orelha. Que pode... Então eu trouxe até aqui para a gente mostrar que tem opções para pacientes que têm a queixa do desconforto da orelha na lavagem, para a gente ter as opções. E aí, como umidificação e uma lavagem, claro, dependendo da faixa etária, a gente tem os conta-gotas e tem os sprays nasais de jato contínuo, que quando a gente fala em lavagem, a gente tem que apertar e ficar apertando por um tempo mais longo, então a gente considera 10, 15 segundos apertando dentro da cavidade nasal, ou só para umidificar e tentar deixar aquela mucosa melhor
Aí faz só um jatinho, 2 por dia, tá tudo bem. E como é importante, né, doutora? Muda tudo, né? Assim, depois que a criança cresce um pouquinho, aprende a fazer sozinha, é impressionante como previne ali crises Muito. alérgicas, inclusive, tal, não deixa cair a imunidade e como ajuda no tratamento. É uma coisa impressionante, é outra vida. É científico, né, Carol? Os estudos todos mostram que a gente lavando o nariz diminui tanto as infecções como as alergias. Então é muito importante. E olha, é acessível, né? Exatamente. E dá pra ser com o soro, que a gente E não pode faz comprar. mal. E não faz mal comprar o soro e é satisfatório, que é bem gostoso fazer a limpeza. E hoje a gente já encontra também os saquinhos que a gente dissolve e coloca direto no borrifador, né? Exatamente, são os sachês que a gente dilui em água mineral. Aí tem que passar no consultório do otorrino para falar. E aí a gente orienta pra ficar sem riscos. Sem risco, gente, E eu vou agradecer a doutora mais uma vez. Vocês viram? E você é pediatra também, cuida das crianças? Faço pediatria, bastante pediatria. Esse momento do ano, doutor, não sei como você tá aqui, doutora. É o horário do almoço. Não, exatamente. A gente tá no horário do almoço. É claro que é uma brincadeira e tudo, mas a gente sabe o quanto aqui em São Paulo, a Bea, que tem 2 pequenininhos, falou, gente, tá tudo dodói. Eu sei, vivi isso quando o João era menor O bom é que agora as crianças estão em férias. Saíram da escola, pegam menos infecção. Então isso aí até melhora, Tem um lado bom. Ai, mas daqui a pouco já... Gente do céu, a dinâmica não é simples. Mas eu vou deixar o contato da doutora. Aproveite, vai lá no @doutora abreviado, Roberta Pila, o Pila com 2 L's, tá? @doutora abreviado, Roberta Pila, tudo junto lá no Instagram. Brilhante como sempre. Carol, obrigada, viu? Adoro prazer nossas ajudar. entrevistas. Até a próxima. Obrigada.